Olá, meu nome é Jane Farias Chagas Ferreira e este é o terceiro vídeo da série A Anatomia do Meu Luto. Ao longo desses quase 3 anos eu tenho escrito sobre esse processo e é muito bom olhar para trás e ver como Deus vai pouco a pouco refazendo o nosso caminho e nos ensinando a viver de uma maneira mais plena, mais completa, mais abundante em sua presença. Quero agradecer as muitas palavras de incentivo que tenho recebido nesses últimos dias e também os feedbacks, né, de como melhorar a iluminação, os conteúdos, os vídeos. Sou muito grata por seu apoio e suas sugestões e eu prometo que eu vou me esforçar para melhorar. Mas, ao mesmo tempo, a minha maior preocupação, ou talvez o meu maior incentivo e motivação, é compartilhar essas palavras, o que Deus tem feito na minha vida, para que eu possa estar ajudando outras pessoas. Então, é isso que está me movendo nesse momento. Mas eu vou melhorar. Muito obrigada, viu? Prometo que vou estar a cada dia tentando aperfeiçoar esses vídeos de maneira que ele possa ter uma qualidade que alcance outras e mais pessoas. Também, algumas pessoas têm me perguntado se elas podem, né, fazer parte da comunidade, mesmo não sendo viúvas. Pode, sim, e deve. Ore e participe desse projeto, como Deus tocar no seu coração. Né, participe da nossa comunidade, que nós estamos formando, né, ali um grupo no WhatsApp. Você pode entrar nesse grupo de mulheres pelo link, né, que está logo aqui abaixo desse vídeo. Você pode se inscrever no nosso canal. Se você ativar o sininho, você vai sempre receber a notificação dos novos vídeos. E em breve estou pensando em fazer o nosso primeiro encontro online. Então fiquem atentos, atentas, nós vamos divulgar aqui no canal. Né? Nós queremos ampliar nossas estratégias de cuidado e de apoio mútuos. Eu conto com a sua oração. Ao longo desse tempo, a Bíblia tem sido o fundamento, né, de todo o propósito, tem sido o fundamento da minha vida, e eu frequentemente eu fiz um propósito de lê-la, né, porque ela é o alimento que restaura a alma. E eu, como mencionei em outros vídeos, eu não somente tenho lido a Bíblia, mas vários livros que têm me ajudado nessa caminhada. E eu vou compartilhar com você neste vídeo alguns trechos de um livro chamado A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. As Três Dimensões do Amor Feminino. Esse livro foi escrito por T.D. Jakes e não é um livro sobre o luto, mas é sobre três ângulos fundamentais, né, que compõem os relacionamentos na vida de uma mulher, que é o amor a si mesma, o amor ao seu cônjuge e o amor a Deus. E o livro aborda algumas questões como o que é necessário, né, para ter uma identidade feminina, como manter a atenção do nosso amado, do nosso esposo, e como obter o favor do Senhor. É mais um daqueles livros que eu recomendo, vale a pena ler. Mas vamos lá, o título desse vídeo é A Morte do Meu Pai Não É Sobre Você. É estranho, né, essa frase, mas quando nós começamos esse processo de luto, nos primeiros dias, nós ouvimos muitas frases, né? Algumas delas são aquelas frases prontas, né? Aquelas frases que nós falamos por uma questão de uma etiqueta, um ritual social, né? Nós muitas vezes também somos surpreendidos, né? Surpreendidas por expressões de apreço, de dor. E duas frases que eu ouvi naqueles primeiros dias mexeram muito comigo e me levaram a pensar sobre as muitas facetas do luto, né? E duas delas foram: você foi a melhor esposa que meu tio poderia ter, dita pelo meu sobrinho Mateus Magno. A outra frase foi dita pela minha filha Carolina: a morte do meu pai não é sobre você. As duas frases foram ditas em contextos muito específicos, né? Mas elas realmente construíram um pano de fundo inicial para eu pensar e compreender melhor a minha dor. E essa segunda frase, ela se tornou então o tema central deste vídeo e também do terceiro capítulo do livro que eu estou escrevendo. Eu nunca perguntei a Carol exatamente o que ela quis dizer com isso, mas eu fiz muitas interpretações e até então eu sempre havia refletido sobre a morte e o luto a partir de seu entorno mais restrito, sabe? Era muito particular, vinculada a quem morreu, sobre a história interrompida, sobre o legado que a pessoa deixou, sobre as memórias, né, que vão ficando embotadas com o tempo, mas na verdade a morte ela extrapola. Ela também é sobre a nossa própria história, que só tem como ser contada na primeira pessoa. Ela vai além
do que ficou retido na nossa mente. É sobre algo que não é partilhado com ninguém, né? Que não é só nosso, que é só nosso, e também que não é só nosso, que é só meu, mas ao mesmo tempo que é de outras pessoas, de outras que são da família ou que não são da família. Tem uma face que somente quem conhece vivencia, e que também não é de mais ninguém. Lá em João 11, nós lemos sobre a morte de Lázaro, e esse é um texto que chamou muito a minha atenção nesse período. Porque quando Jesus chegou na casa de Marta e Lázaro, Lázaro já havia morrido há 4 dias. E lá estavam reunidos a família, os amigos de Lázaro, né? Eles estavam ali enlutados, reunidos, e a Bíblia diz em João 11 que eles estavam ali pranteando e também tentando consolar aquelas duas irmãs. A ausência de Jesus não foi só algo notado por aquelas pessoas, né, por causa da proximidade que Jesus tinha com aquela família, mas também mencionada pelas duas irmãs, né? As duas irmãs disseram a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas é interessante, eu gostaria de destacar isso, é que quando Jesus viu aquelas pessoas ali reunidas, viu que aquelas duas irmãs queridas estavam chorando e que os judeus que as acompanhavam também choravam, Jesus agitou-se em seu espírito, em seu íntimo, e ele se comoveu. E a Bíblia diz, então, que Jesus perguntou: onde vocês o puseram? E elas responderam: venha, Senhor, e veja, né, onde nós depositamos o corpo de Lázaro. E naquele momento, Jesus chorou. E então os judeus que estavam ali naquele lugar disseram: olha, vejam o quanto ele o amava, né? Mas ao mesmo tempo que alguns disseram: olha o quanto ele amava, outros disseram: será que ele, que abriu os olhos dos cegos, né? Será que ele não podia fazer com que Lázaro não tivesse morrido? É interessante isso, ali estavam muitas pessoas, né? E a morte de Lázaro não era apenas sobre Lázaro, era sobre a fé das suas irmãs que acreditavam que Jesus podia ressuscitar. Que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. A morte de Lázaro também era sobre um amigo querido de Jesus, alguém por quem Jesus guardava um grande apreço, com quem tinha dividido a vida, e ele chorou. E as pessoas olharam, né, para o Jesus, aquele um homem, né, que tinha perdido um amigo. E ele se comove, ele olha a dor, né, daquelas pessoas e se comove. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, alguns falam que ele poderia ter ressuscitado Lázaro. Então, a morte de Lázaro também não é só sobre Lázaro, sobre as suas irmãs, sobre os discípulos de Jesus, sobre os seus amigos, sobre o próprio Jesus, mas era sobre o próprio Deus, né? O poder de Deus iria se manifestar naquele lugar. E Lázaro foi ressuscitado, mesmo depois de 4 dias. E isso é lindo. E isso me levou a pensar também que a morte do Edinho não é só sobre o Edinho, é sobre nós também. A morte do Edinho, antes de tudo, sobre Deus. É sobre o autor da vida, né, que tem poder e glória, que o seu poder e a sua glória foram revelados em todas as obras que ele criou. É sobre aquele que lá no ventre da nossa mãe, né, nos chama pelo nome. É sobre um Deus que não dorme e que não tem prazer no nosso sofrimento. É um Deus que tem prazer em nos abençoar. É sobre o Emanuel, o Deus conosco, que fez o Edinho nascer em uma família de crentes batistas fiéis, que ele falava sempre: tenho 4 costados, né, de batistas na minha família. A morte do Edinho é sobre esse Deus que ele aprendeu a amar ainda na sua infância. É sobre o Cristo que se revelou ao Edinho, sua meninice, a quem ele aceitou como Salvador. É sobre o Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas, cujos planos são perfeitos, que não erra. Deus não comete injustiças, ele não passa do ponto. É sobre aquele que escolheu o Edinho e lhe deu o dom de servir. E quem conheceu o Edinho sabe o quanto ele gostava de servir. É sobre quem respondeu às suas orações mais íntimas. É sobre quem o curou de um câncer. Deus prolongou seus dias sem nenhuma sequela. É sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder.
A morte do Edinho é sobre um amado das nossas almas, com quem o Edinho foi morar para sempre. Mas a morte do Edinho também é sobre ele mesmo, porque a sua morte interrompe sua trajetória, marca o fim de sua vida nessa dimensão, rompe com as continuidades possíveis da sua existência aqui. Mas ele não morreu completamente, né? Ele ainda faz parte das animações das linhas lá do Stories, né? De 3, 4, até 11 anos atrás, dos Stories do Facebook, do Google. Né? No início desse ano, na época do seu aniversário, alguns amigos deixaram mensagens lá no Facebook para ele. Ainda tem gente que telefona querendo falar com o Edinho. Há um dossiê dinâmico que vai desaparecendo sobre ele na internet. Apesar de sua partida, nós ainda temos um impacto dos seus valores, do seu zelo, do seu jeito de ser em nossas vidas. Ele ainda está presente de alguma maneira, né, quando nós pensamos, agimos e somos e estamos mesmo privados da presença dele. A morte do Edinho também é sobre mim, é sobre o amor da minha vida, amor expresso e revelado em público, em particular, né? É sobre o meu melhor amigo, com quem eu tive os melhores e mais longos bate-papos, é sobre o meu confidente idôneo e maior incentivador de todas as minhas aventuras e sonhos. A morte do Edinho é sobre quem e a quem exclusivamente eu dirigi os meus afetos e desejos mais românticos, mesmo sexuais. É sobre o pai das minhas filhas, que dividiu comigo todas as alegrias e aflições da paternidade. Então, a morte do Edinho é sobre o parceiro com quem eu podia contar na doença e na saúde, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, no dia bom e no dia mau. É sobre um homem inteligente, criativo, íntegro, que eu admirava e tinha orgulho de dizer que era meu marido. É sobre aprender a dosar, né, o quanto nós éramos inseparavelmente ele e eu, e ao mesmo tempo uma só pessoa, uma só carne. É sobre uma pessoa imperfeita, cheia de manias, mas que inspirava e me inspira a ser melhor do que eu sempre fui. Né? É sobre alguém que só eu conheci, que só eu desvendei, que só eu perdi. É sobre alguém que tantas vezes me assegurou que era a mulher dos seus sonhos. É sobre alguém que sempre conduziu, né, que me conduziu para mais perto de Deus. E que Deus me deu como um presente também mais precioso. Mas também a morte do Edinho é sobre minhas filhas. Ele despendia tempo com elas e com cada uma delas, né? É sobre quem as acompanhou no médico, na escola, é sobre o primeiro homem que elas beijaram e abraçaram, é sobre quem as aconselhava, é sobre a pessoa que lhes vinha à mente muitas vezes quando havia um problema a resolver, é sobre quem ensinava, né, pelo exemplo, é sobre quem andava a pé e de transporte público para que elas andassem de carro. É sobre tanta coisa que eu não tenho como escrever nem descrever aqui, porque somente elas, e cada uma do seu jeito, poderá descrever como foi tê-lo como pai. Mas a morte do Edinho também é sobre a sua mãe, o seu pai, o seu avô, seus irmãos, seus sobrinhos, né? É sobre quem tinha um abraço aconchegante, brincalhão, é sobre alguém que ouvia e se sensibilizava, é sobre alguém que também era generoso e atencioso, era sobre quem lavava as louças após os almoços de família, alguém que se importava. É sobre tantas coisas mais que eu poderia ficar aqui muito tempo falando e falando, e outras que eu nem posso imaginar. É sobre o avô do Edinho, que deixou marcas tão profundas na vida dele, que foi conhecido por nós por meio das suas lembranças tão constantes, e de quando ele imitava a maneira, né, como o seu avô recriminava sua avó, e que nos arrancou tantas vezes tantos sorrisos, santa, santa. Todas nós nos lembramos bem dessa frase. A morte do Edinho também é sobre a primeira igreja batista de Sobradinho, onde ele serviu desde a sua adolescência. É sobre um líder zeloso e carismático, é sobre um vice-presidente, o cargo que ele ocupou por quase 2 décadas. É sobre o pregador leigo que ensinou tantas verdades da palavra de Deus, sobre o diácono, né, que ia aos hospitais, que sempre tinha uma palavra de conforto, que atendia os mendigos, aos enfermos, aos órfãos, às viúvas. É sobre alguém que amava a Deus e colocava
seu reino em primeiro lugar. É sobre um adorador que dedicava com seriedade seus dons. Ai, era alguém que não gostava de chegar atrasado em lugar nenhum. É sobre uma pessoa muito coerente, talvez a mais coerente com quem eu tive a oportunidade de conviver. Mas a morte do Edinho também é sobre seus amigos, seus colegas de trabalho, de futebol. Né? É sobre alguém que não se escondia do trabalho, mesmo aquele que ninguém queria fazer. É sobre um cara legal que jogava futebol aos sábados, pela manhã, que nunca falou um palavrão independente do placar da partida ou de quem o lesionava. Por fim, dizia que não jogava mais, né? Que ele agora estava ensinando, né? Mas também era sobre alguém apaziguador, divertido, gaiato, muito respeitoso dos limites e hierarquias. É como um dos seus colegas disse, é sobre um cara legal de sorriso largo. É sobre um amigo que deixava mensagens de esperança no celular, cujas palavras ainda ressoam, como forma de abrandar a saudade. Era um amigo que dava testemunho da sua fé. A morte do Edinho é sobre aqueles homens e mulheres maltrapilhos que ele abordava no meio da rua e que ele não deixava ir sem um pouco da Bíblia, ou um pouco de pão, ou de oração, ou sem um casaco. É sobre alguém que parava o carro, se dirigia ao pedinte para falar do amor de Deus e da salvação em Jesus. É sobre alguém que corria em casa, separava a roupa coberta para alguém que ele encontrou desprovido no caminho. Era sobre alguém que nos deixava esperando no estacionamento, ou nos esperando em algum lugar para atender o necessitado. E eu vi tantas vezes cantando no meio da rua, com algumas pessoas dizendo: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Com certeza existe a morte de tantos e tantos Edinhos para pessoas que eu nem conheço e que talvez eu nunca nem vou conhecer, mas que o acompanharam no dia a dia profissional, com quem dividiu talvez o gosto e o talento para o futebol, gente que eu nunca vi. A morte do Edinho é sobre nós todos. Nós os que cruzamos com ele na nossa estrada, nós os que ouvimos a sua voz, nós os que sentimos o seu abraço ou fomos alvo de suas críticas, que ele era uma pessoa extremamente zelosa, mas nós também desfrutamos da sua companhia. Não morreu com ele somente os sonhos, os planos mais íntimos que ele tinha, mas também morreu com ele o meu melhor amigo, a companhia mais apreciada, o amor da minha vida. Morreu o pai amoroso, o sacerdote do lar, o filho que pedia bênção aos pais e brincava quando ele chegava na casa da mãe que ele queria colo e também tinha ido buscar leite em pó. Morreu o irmão mais novo, o mais velho, o tio, o primo, que aparecia para fazer graça, ou para dar conselhos, ou para perguntar: e aí, como anda a sua vida com Deus? Está lendo a Bíblia? Morreu o avô, que a Manuela desfrutou por tão pouco tempo, e que outros netos nunca poderão tocar. O luto não é só meu. Ele se estende a uma grande cadeia de pessoas, de relações que eu nem sei mensurar. A cada dia eu vou encontrando pessoas em vários lugares, né, falando de como ele impactou as suas vidas. Eu não choro sozinha, porque o luto não é só meu. A morte do Edinho não é sobre ele, nem só sobre mim, é sobre muitas pessoas. Essa realidade adiou o meu luto, mas também prolonga cada vez que uma pessoa se comove com a minha presença, quando uma voz fica embargada com as lembranças que são trazidas à tona, quando me ligam para saber como é que eu estou, quando as pessoas fingem que não sentem a falta dele só para não me fazer sofrer. Eu entendo. Eu estou aprendendo a entender o sofrimento. O Senhor traz calma e ordem a um mundo caótico. Parte da nossa cura, da sua cura, exige que nós saiamos do nosso esconderijo, nos coloquemos na luz. Ninguém pode bombear sangue num coração partido, está escrito lá no livro de Jacques, na página 85. Nesses últimos anos, quando nós acumulamos tantas perdas, alguns experimentaram isso muito fortemente durante a pandemia. Não escolhemos quando, como, onde nós vamos nascer, e da mesma maneira não sabemos como, onde ou quando vamos morrer. Mas nós podemos escolher como vamos viver.
podemos escolher impactar vidas de maneira positiva, podemos escolher ser feliz, nós podemos deixar um legado de amor, nós podemos escolher servir o próximo. Eu e minhas filhas participamos de uma homenagem dos colegas que jogavam futebol com o Edinho e o Elisaldo, um amigo e irmão que faleceu poucos dias depois dele. Foi lindo, foi incrível participar daquela homenagem e ver como a fé do Edinho ainda gera frutos. Eu já ouvi tantos testemunhos de como as pessoas foram salvas por meio da sua palavra, de como foram cuidadas, de como foram amadas. A vida do Edinho ainda glorifica a Deus. E sabe, diante disso tudo, eu acho que tem algumas perguntas que a gente precisa responder de uma forma muito sincera. O que é que a minha vida e a sua vida comunica? As pessoas que nos circundam são capazes de ver a nossa fé, ou a nossa desesperança, a nossa gratidão, ou a nossa tristeza, o nosso contentamento? Que legado nós temos construído? O que vão dizer de nós quando nós partirmos? Eu conheço pessoas que se agarram tão profundamente à sua dor, de tal maneira que não há palavras de consolo possíveis para consolá-las. Outras se apegam às suas dúvidas de um jeito que as suas dúvidas se tornam maiores, muito maiores que as respostas que Deus pode dar. Muitas andam como, sabe, aquele doente que olha para uma pequena pílula e diz: esse remédio é muito pequeno, ele não pode ser capaz de me curar. Sabe, o mesmo Jesus que curou os cegos, ele poderia não ter deixado Lázaro, Edinho, Elisaldo, Paulo, Dájames, Rui, Juscelino, Josias, os nossos maridos e tantos outros queridos e queridas morrerem. Ele é capaz de curar, ele é capaz de ressuscitar, mas ele também é capaz de se comover com a nossa dor. Ele chora conosco. Ele conhece todas as coisas. Infelizmente, nem toda situação pode ser revertida só por conta da nossa fé e a nossa oração. Nós precisamos crer no que a Bíblia nos ensina. Jesus ressuscitou Lázaro. E ele ainda tem poder para ressuscitar. Ele pode ressuscitar os nossos queridos e ele vai ressuscitar os nossos queridos. Nós podemos crer, porque o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, também, mediante Jesus, trará na companhia deles que morreram. Aleluia! E eu quero terminar esse vídeo lendo Apocalipse 21, 4 a 5, que diz o seguinte: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Isso é muito lindo. Eis que faço novas todas as coisas. E ele acrescentou: escreva. Escreva, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Creia, você pode crer. A morte é sobre nós todos, mas também é sobre um Deus de amor, um Deus que cura, um Deus que salva e um Deus que ressuscita. Amém?